Olá, meu nome é Thiago Pelim, eu sou estudante do doutorado em Linguística Aplicada na Unicamp e fui convidado a gravar esse vídeo contando um pouco da pesquisa que eu tenho desenvolvido. Eu sou professor de inglês, trabalho no Instituto Federal de São Paulo, que é uma instituição voltada basicamente para o ensino técnico e tecnológico. Então, é um contexto onde muitas vezes a gente se depara com uma visão de língua, e no meu caso de língua inglesa, como uma ferramenta ou um instrumento que vai ser usado futuramente para desempenhar alguma tarefa específica. E essa minha experiência então me levou a propor a pesquisa que eu desenvolvo hoje, na qual eu tento articular as bases para o ensino de língua inglesa no contexto da educação profissionalizante que seja menos instrumentalista, digamos assim. Mas tem uma questão que eu acho que acaba perpassando toda a minha pesquisa, e é nela que eu quero focar nesse vídeo, que é a relação entre tecnologias, línguas e educação. Para focar nessa questão, eu acho que a gente precisa situar isso num contexto um pouco mais amplo, que são as transformações que a gente tem experienciado nos últimos tempos e que são causadas pelo avanço da globalização e das novas tecnologias, né? Então, essas transformações têm nos feito questionar uma série de conceitos e de ideias, dentre elas a própria noção de língua. O que é a língua? Ela é um conjunto de regras que precisa ser dominada para permitir a boa comunicação? Essa é uma visão bastante comum de língua, né? Ou ela é uma ferramenta para ser utilizada na execução de alguma tarefa? Essa é outra visão bastante comum no meu contexto. Por exemplo, essa reflexão sobre a própria ideia da língua, ela ganha força quando a gente percebe que, por conta dos processos de globalização e das novas tecnologias, a maneira como nós usamos a língua, como nós construímos sentido, tem mudado, né? Então, as formas pelas quais nós nos comunicamos, nos informamos, trabalhamos, estudamos, nos divertimos através da língua não são mais as mesmas de 10, 20 ou 30 anos atrás. Uma mudança bastante grande é que o processo de construção de sentidos hoje ele é muito mais multimodal. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a linguagem verbal, ou aquilo que a gente entende como um idioma, é hoje muito mais relacionado com outras linguagens no processo de construção de sentido. E isso é potencializado principalmente pelas novas tecnologias. Então vamos pensar no exemplo do WhatsApp. Ali é um contexto muito claro que a gente percebe como a língua escrita está articulada com diferentes outras linguagens para produzir diferentes sentidos e com diferentes propósitos, né? Então a gente tem também os emojis, as figurinhas, os memes, os GIFs, vídeos, os áudios, né? Então esse é um bom exemplo para a gente perceber como esse processo de construção de sentidos tem mudado. E se a gente aceita então essa ideia de que a noção de língua tem mudado e a maneira como a gente se relaciona com a língua tem mudado, a gente pode pensar também em de que maneira o ensino de línguas tem tentado dar conta dessas transformações, né? Eu acho que há uma série de teorizações que tentam responder a essa questão, e uma em específico eu acabo mobilizando no meu trabalho, que é a ideia dos multiletramentos. Essa é uma teorização que foi proposta por um grupo de pesquisadores da área de comunicação e de ensino de línguas, que em 1996 se reuniu numa cidade dos Estados Unidos chamada de Nova Londres,
daí esse grupo depois ficar conhecido como Grupo de Nova Londres. E ali eles lançaram as bases do que eles chamaram de uma pedagogia dos multiletramentos. De toda a teorização que foi desenvolvida depois desse pontapé inicial, uma coisa que eu acho interessante, que eu queria trazer nesse vídeo, é a própria ideia de língua nessa nova perspectiva. Quer dizer, muito mais do que um conjunto de regras que já está pronto e que precisa ser dominado pelos falantes, a língua passa a ser vista como uma prática, uma forma de ação no mundo. Ou seja, é através da língua que nós construímos o mundo social à nossa volta. É através da língua que nós construímos os sujeitos, que nós construímos a nós mesmos, aos outros. Enfim, é através da língua que nós construímos as nossas identidades. Além disso, nessa perspectiva, toda prática linguística é entendida sempre como uma prática que é perpassada por relações de poder e que é ideológica, no sentido de que não existe prática linguística que seja neutra. Toda prática linguística é interessada e perpassada por relações de poder. Bom, essas são questões que eu acho que dizem respeito tanto ao ensino de língua materna quanto estrangeira, não é? Agora, com relação ao ensino de língua inglesa específica, que é o meu caso, eu acho que a gente ainda tem outros desafios, que é o fato de que ainda hoje, no Brasil, por exemplo, nós continuamos associando a língua inglesa a um território específico, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, como se essa língua tivesse dono. E isso tem efeitos. Eu percebo com os meus estudantes, por exemplo, a dificuldade que eles têm de se reconhecerem como falantes legítimos da língua. Então, ainda uma ideia de que antes de falar a língua é preciso dominar todo o seu conjunto de regras, ou então a busca por um padrão idealizado de pronúncia. E essas são questões que ficam complicadas, principalmente se a gente retoma aquelas transformações que eu citei no início, causadas pela globalização e pelo avanço das novas tecnologias, né? Se a gente lembra, por exemplo, que hoje o número de falantes de inglês como segunda língua já é superior ao número de falantes de inglês como primeira língua. Bom, essas são algumas das questões que eu tenho tentado trabalhar na minha pesquisa. Eu agradeço ao Vitor Schlude pelo convite para compartilhar essas questões com vocês. E se alguém tivesse interessado por algumas dessas ideias, depois a gente pode continuar em contato. Um abraço.